Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o terceiro domingo da Quaresma do ano C. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9, que nos diz assim: Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Amados irmãos e irmãs, esse texto deste domingo, ele é um texto exclusivo de Lucas, certo? E ele acontece diante da grande viagem de Jesus até Jerusalém, que acontece desde o capítulo 9 do Evangelho de Lucas até o capítulo 19. São 10 capítulos que o evangelista traz para essa viagem. E essa viagem, muito mais do que ser apenas uma questão geográfica, né, porque eu me desloco de um lugar a outro, é um itinerário, é de crescimento, de discipulado, onde Jesus ensina muita coisa aos discípulos. E aí vamos para algumas polêmicas desse texto, tá bom? Eu escrevi aqui uma folha frente e verso A4 para a gente poder conversar, para tentar deixar tudo desse texto o mais claro possível para vocês. Eu sei que vocês colocam nos comentários que gostam dos vídeos bem detalhadamente, então eu vou tentar deixar tudo bem claro. Então bora começar. Diz assim: algumas pessoas trouxeram notícias a Jesus. Segundo o texto de Lucas, versículos antes e capítulos anteriores, Jesus está mostrando aí alguns erros dos fariseus. Por exemplo, temos o versículo célebre que Jesus fala assim, né? A questão do fermento dos fariseus, né? Tomem cuidado com isso, com esse fermento. Então Jesus está criticando eles. Eu não acho estranho pensar que talvez a ideia de trazer essa notícia também tenha vindo dos fariseus. Jesus está criticando os fariseus demais, e Jesus evangeliza especialmente o povo da Galileia também, que por conseguinte, sendo da Galileia, também seriam galileus. E aí eles chegam e trazem um exemplo clássico de que os galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o sangue do povo que morreu, com o dos sacrifícios que ofereciam no templo. Meio que para dizer assim: olha, Jesus, a gente tem uma crença. A crença de quem morre é porque vivia no pecado, é porque é uma pessoa amaldiçoada, que fez coisa errada. Então você critica tanto a gente que é fariseu, ou você critica tanto aqueles que são fariseus, e esses aqui, que você não está criticando? É mais ou menos esse o contexto porque eles trazem, né, essa notícia para Jesus. Sempre é para tentar colocar Jesus diante de uma prova. Deu para entender o que está acontecendo por trás? Só que vamos lá. A pergunta que não quer calar. Onde foi, repito, onde foi que está esse relato dessa morte de Pilatos? Gente, isso é um relato que deveria estar nos 4 cantos dos jornais. Porque é uma situação que muita gente deve ter ficado com muito ódio de Pilatos. Porque mexer no templo, se misturou o sangue do povo, é porque provavelmente Pilatos mandou matar dentro do templo. Então isso devia ser um caos para os judeus. Lembrando que Pilatos era o quê? Era um governador romano da Judéia. E ele deve ter matado na Páscoa. Sabe por quê? Porque na Páscoa vinha muita gente em peregrinação para Jerusalém. E era tanta gente que os sacerdotes não conseguiam sozinhos realizar os sacrifícios no templo. Então se abriu uma exceção apenas nesse momento para que as pessoas também pudessem ali realizar, oferecer os sacrifícios também junto aos sacerdotes. Então, por esse motivo, talvez pessoas morreram dentro do próprio templo, porque elas estavam auxiliando os sacerdotes nessa dinâmica.
Ao mesmo tempo, na época da Páscoa, que é um momento onde se lembra, né, a libertação que Deus fez do povo que estava ali no Egito, então existiam muitos grupos que eram chamados de rebeldes também e que eram apelidados de galileus. Então a palavra galileus não era se referindo apenas a quem é da Galileia, mas também a grupos que eram rebeldes, grupos que faziam levantes populares mesmo, que eles podiam usar a própria Páscoa para dizer o seguinte: olha, a gente também quer ser libertado do poder romano. Então a gente pode imaginar que aconteceu alguma coisa assim. Mas nenhum historiador fala desse relato, né? Então nós não temos relatos históricos. Mas se o evangelista traz isso aqui, provavelmente as pessoas conheciam esse relato. Então, digamos que é mais uma coisa mais popular do povo que se falava do que de fato comprovado historicamente. Então eles disseram isso aqui a Jesus. Acho que agora vocês já entenderam essa dinâmica todinha. E aí Jesus então fala: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros porque sofreram isso? Jesus está indo contra uma teologia. E essa teologia é chamada teologia da retribuição. Mas antes de eu explicar sobre essa teologia, quero pedir encarecidamente a você que está acompanhando o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? Deixe um comentário, deixe uma curtida e, especialmente, envie esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Por quê? Vocês estão vendo que eu tento trazer o máximo para vocês aqui. Então tem dia que eu passo uma manhã e uma tarde inteira estudando, relembrando, relendo nos livros, fazendo roteiros e mais roteiros para ajudar vocês. Então o fato de você poder compartilhar ajuda muito a esse trabalho de evangelização a chegarem mais pessoas, tá bom? De antemão, muito obrigado e rezem sempre por mim, tá certo? Agora voltando, o que seria essa teologia da retribuição? O fato de eu estar dizendo que é uma teologia de alguma coisa é uma forma de pensar sobre Deus. Porque a teologia, teo vem de Deus, logia estudo. Mas a gente pode pensar, né? É uma forma de pensar também sobre Deus. Não necessariamente um aparato, um compilado, né, de estudo sobre isso. Mas essa teologia, ela pensa assim. Ela pensa que Deus recompensa o bem. Então, se eu faço uma coisa boa, necessariamente haverá uma recompensa. E Deus também pune o mal. Então, qualquer mal que eu fizer, existirá uma punição. Partindo dessa teologia, então, vem a ideia. Se fulano bate o dedo na quina da cama, todo mundo passa por isso uma vez ou outra na vida, e dói muito, vocês sabem, então foi eu que fiz alguma coisa. Deus está me punindo. Então, se na época do Covid, por exemplo, alguém da minha família morreu, especialmente se fosse minha esposa, por exemplo, então eu sou um marido muito ruim, é uma maldição, eu estou pagando algum pecado do meu passado. Então sempre as coisas, inclusive mortes e doenças, eram vistas como algo assim. Então trazendo para o tempo de hoje, né? Se você é pai, você é mãe, você tem um filho neurodivergente, meu filho agora tem um laudo, ele é autista, por exemplo. Então na visão antigamente dessa teologia seria o seguinte: vocês pais, porque tem um filho com algum tipo de patologia, é culpa de vocês pecaram por alguma coisa. Vejam que isso não tem nada a ver, gente, nada a ver. E nada a ver mesmo. Mas eles pensavam nisso. E nessa ideia, então algumas pessoas não iam precisar de conversão. Porque se você está fazendo uma coisa errada, você está pagando por isso, né? Então não tem para quê. Mas alguns que fazem já o bem, uma pessoa rica não precisa de conversão. Porque se ela é rica, Deus já está retribuindo a ela por alguma coisa boa dela. Então ricos não precisavam de conversão, religiosos não precisavam de conversão, os chefes de instituições não precisavam de conversão, mas sim aquela pessoa que era pobre. Sendo pobre, ela já precisa de uma conversão. Porque ela é pobre, e sendo pobre, ela já está pagando alguma coisa que a família dela fez ou que ela fez. Então, Jesus mostra que a coisa não é bem assim. Por isso que ele fala, né? Ele diz assim, eu vos digo que não, né? Que eles não são mais pecadores do que vocês. Mas se vocês não se converterem, vocês vão morrer do mesmo modo. Ou seja, se vocês não mudarem de vida, vocês vão morrer da mesma forma. Porque, na verdade, o único caminho para evitar a morte eterna, ou seja, a separação total de Deus, é você literalmente buscar a conversão. É isso que Jesus está querendo dizer para eles. Querem evitar a morte eterna? Vamos falar já nos tempos de hoje. Quer evitar ir para o inferno? Se converta. E aí vem então agora o versículo 4. Jesus fala de 18 pessoas que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Gente, quem é Siloé? Siloé é um bairro de Jerusalém. Nesse bairro havia um grande reservatório de água
Então, inclusive, lá no Evangelho de João tem a ideia do cego, né? Que tem a questão da piscina de Siloé também. E se subentende-se que, como tem um grande reservatório de água, então é um local estratégico, que muita gente queria poder roubar essa água, então se constrói torres de guarda. Mas não temos nenhum relato histórico de que uma dessas torres tenham caído e matado 18 pessoas. Mas se Jesus fala, provavelmente o povo sabia dessa história. Mas relatos bíblicos e historiográficos não temos nenhum. Então Jesus fala dessa torre e diz assim: vocês acham que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? A resposta é claro que não. Aí Jesus diz: se vocês não se converterem, vocês vão morrer do mesmo modo. O que é que Jesus está querendo falar? Não é que eu tenho que buscar me converter para evitar uma tragédia, que isso é a maior bobagem do mundo. Porque se um avião cai, é porque todo mundo que está lá está no pecado, está na vida errada. Não é assim a coisa, não. Então agora, antes de viajar, vou me confessar, porque vai que o avião caia, então é porque é culpa minha que eu não me confessei. Gente, pelo amor de Deus. Já escutei frases dessa, né? Saí um dia sem rezar o texto, como eu não rezei o texto, meu dia deu errado. Essa é uma visão de teologia da retribuição. Parece que porque eu errei um dia, porque eu esqueci um dia de rezar o texto, porque eu não pude rezar o texto um dia, Deus vai me condenar. Cuidado com esse tipo de visão. E é assim de gente, viu? Que pensa dessa forma. Não é porque tu esqueceu de rezar um dia o texto que Deus vai te condenar por causa disso, meu irmão, minha irmã. Não é assim. Certo? Mas para que então a conversão? Se não é para evitar tragédia. A conversão, ela gera sentido à minha vida. Então eu acabo ganhando uma vida com sentido. Eu até anotei aqui uma coisa, que é sobre o que é que a conversão não é, para a gente não começar a colocar abobrinha na cabeça, né? A conversão não é um evento único e imediato. Tem gente que acha que é assim: eu tomei consciência agora da minha vida velha, então mudei agora de vida. Não é isso. Não é mudar de crença, também não acaba problemas, não é um momento emocional. A conversão também não é só para quem tem grandes falhas, mas a conversão, acima de tudo, ela é um processo. Não é um passo de mágica, ela é um processo. Um processo que só termina quando a gente finaliza essa vida e vai para o céu. Então, reflitamos que todo mundo precisa de conversão. Mas, para terminar, agora vamos para o relato da parábola, do versículo 6 ao versículo 9. No versículo 6 diz que Jesus conta então uma parábola para endossar a ideia, né? Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Gente, geralmente, né, a figueira na Bíblia, ela foi a primeira árvore relatada na Bíblia, lá em Gênesis 3, versículo 7. Foram as folhas de figueira que Adão e Eva acabaram utilizando para se esconder quando Jesus chegava no jardim. E aí, geralmente, quando a gente também olha lá dos profetas, a figueira geralmente simbolizava o povo de Israel e também instituições religiosas. Então a gente pode pensar que o certo homem tinha uma figueira, podia se referir ao povo judeu, ao povo de Israel, à religiosidade da época. E quem é que era esse homem dono da figueira? É o próprio Deus. E aí ele foi procurar os figos e não encontrou. Mostra que Deus procurando, cadê os frutos do meu povo? Eu estou procurando para ver se o povo deu frutos. Mas parece que a figueira é estéril, a figueira não tem vida, a figueira não tem frutos nenhum. E aí ele vai dizer então ao vinhateiro. Quem é esse vinhateiro? Jesus. Já faz 3 anos que vem procurando figos. Na Bíblia, o número 3 é um número importante porque ele tem a ideia de completude, de plenitude, ou seja, ele esperou o tempo certo. E mesmo dentro do tempo certo, a coisa não andou de jeito nenhum. Então, qual é a visão do dono da vinha? Corta. Porque eles estão inutilizando a terra. É meio que dizendo assim: tira eles da religião, tira eles das minhas graças, tira eles de tudo. Porque, não está funcionando nada aqui. A ideia de morte eterna, né? Porque falta aqui a conversão do povo. Mas aí, de repente, o Cristo, né? Jesus, ele que é o vinhateiro, ele vai dizer: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, ou seja, dá uma segunda chance. Aqui vem a ideia de Cristo como intercessor. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. E aí ele intercede, dizendo assim: eu vou cavar em volta dela, eu vou colocar adubo, ou seja, eu vou tentar cuidar. Pode ser que ela venha até a frutos. Se não der, então aí sim tu vem e corta. É interessante que a parábola acaba aqui, ninguém sabe o que aconteceu, se ela veio dar frutos depois. É porque a parábola ela tem que ter a resposta na nossa vida. Eu sou essa vinha. Será que eu não estou dando frutos? Para dar uma olhadinha rapidinho aqui. Nós estamos já no mês de março. Já demos frutos esse ano. O que eu dei frutos para Deus já nesse ano? No ano passado eu dei frutos a Deus. Ou que frutos eu já estou me preparando para dar?
Porque, do contrário, a minha religiosidade ela é frágil, ela é fraca. Nessa quaresma, que frutos eu já dei ao Senhor diante daquilo que eu estou buscando fazer das minhas penitências, do meu jejum, das minhas práticas espirituais? Porque, gente, sem fruto, corta e joga fora, né? Arrepender-se é, no final, a única ação que a gente tem que fazer para poder dar frutos. Essa figueira precisava de arrependimento também. Essa figueira precisa reconhecer que ela falhou. É isso que ela está precisando, né? É isso que ela está precisando. E aí, amados irmãos e irmãs, à luz de tudo isso aqui, né, é importante a gente perceber o seguinte: embora Deus acabe dando mais um ano, imaginemos aqui que Deus dá mais um ano, né, dá mais um tempo para esse povo, a gente tem que entender que o tempo de conversão a gente não pode deixar para depois. Embora Deus dê tempo, a gente não pode desperdiçar esse tempo. E digo mais, o tempo de conversão ele não é infinito. Nós já vamos ficar aqui o tempo todo, né, aqui na Terra. Um dia chegará ao fim. Talvez a gente morra amanhã. Talvez eu morra hoje à noite. Talvez, enfim. É o tempo limite. Então é bom cuidar pela minha conversão ela começar agora. É isso que a gente precisa refletir, né? Arrepender-se também não é uma ação única, mas é um compromisso diário que nós precisamos fazer. Todos os dias buscar mudar de vida, porque pode ser que hoje seja o meu último dia. É isso que a gente precisa meditar, diferentemente do povo que fala: viva hoje, viva agora, faça o que você quiser, porque você pode ter isso como último dia. A gente, enquanto cristão, pensa diferente, né? Ah, eu preciso buscar me converter hoje, porque hoje pode ser meu último dia, né? E aí, para finalizar, eu trouxe alguns pontos para a nossa meditação final. Como eu sempre costumo dizer, eu sei que algumas pessoas que acompanham os vídeos usam para sua homilia, para sua reflexão, para uma celebração que vão estar à frente. Até mesmo, graças a Deus, eu fico feliz, tem padres que me acompanham, né? E diáconos também. Então tem padres que, graças a Deus, estão também buscando os vídeos para poder levar para as suas igrejas. Por isso que eu tenho tanta delicadeza ao estudar, para que eu não passe nada, dê uma informação errada nunca aqui no canal, né? Então algumas perguntas seriam as seguintes. Primeiro, o que eu penso quando vejo alguém morrendo ou alguém passando por alguma provação, alguma dificuldade? Eu automaticamente culpo Deus? Ou melhor, culpa essa pessoa dizendo assim: é culpa dessa pessoa, tá vendo? Não, é porque ela não vai para a igreja, porque isso, é porque aquilo. Será que eu faço isso? Segundo, temos dado frutos. Eu já falei sobre isso agora há pouco e retomo. Eu estou frutificando. Eu sou uma árvore frutífera, né? Será que o meu caminho religioso, será que eu vou para a igreja porque eu busco uma recompensa? Ah, eu vou para a igreja agora que eu estou com doença. Como eu estou com doença, eu quero agora que Deus me cure. Buscando recompensas, né? Será que o meu sofrimento, eu vejo ele mais como uma punição de Deus? Ou será que eu vejo ele como uma oportunidade? Quando é que eu vejo o sofrimento como uma oportunidade? Tem até um livro de Padre Fábio de Mello que ele fala assim, né? Quando o sofrimento bater à sua porta, abra e cresça com esse sofrimento. Porque a gente precisa entender, o sofrimento é um momento crucial para que eu aprenda a ser uma pessoa melhor. É no sofrimento que muitas vezes eu aprendo a ter empatia com o outro. É no sofrimento que eu aprendo a dar muito mais valor àquilo que eu tenho. É no sofrimento que muitas vezes eu me torno mais próximo de Deus. Tudo isso dentro do sofrimento. Então, muito mais do que punição, eu posso ser inteligente o suficiente para poder enxergar no meu sofrimento uma oportunidade de crescer, de amadurecer, né? De ser mais humilde. Outra coisa, percebam que Deus é muito paciente. Até o próprio Jesus vem ali para poder interceder. E aí podemos pensar muito na paciência de Deus. Será que também nós temos sido pacientes com o outro, aguardado o crescimento do outro? Ou será que a gente não aguenta, não quer ver o outro crescer e por nós a gente já chega lá e corta logo? Vamos pensar um pouquinho? Ah, fulano está na minha pastoral, fulano fez isso, isso e aquilo. Tira! Não, padre, eu não quero mais essa pessoa aqui. Eu não quero lutar com essa pessoa. Eu não quero isso com aquela pessoa. Quem nunca viu essa cena, gente? Somos impacientes, mas Deus tem paciência conosco. Do mesmo jeito que Deus tem paciência com a gente, que a gente peca todo dia, Deus está lá, eu ainda luto por você, José Lucas, ainda vou lutar por você, eu também preciso fazer isso pelo outro. E por fim, 2 pontos que a gente pode pensar nessa parábola também, é que talvez a figueira, entendendo que a figueira também simboliza nós, que somos povo de Deus, a gente pode dizer, porque ainda não chegou o momento certo, né? E qual é o momento certo de dar frutos? A gente vai viver só adiando,
e vai adiar para amanhã, e vai adiar para a semana que vem, e vai adiar para o mês que vem? Até quando a gente vai adiar? O segundo ponto é o seguinte: será que a gente não está buscando procrastinar na vida espiritual? Então, eu não arrumo tempo para rezar, eu não arrumo tempo para poder ler a Bíblia, eu não arrumo tempo para formação, eu não arrumo tempo para ir à missa, eu não arrumo tempo para ir adorar Jesus uma vez ou outra na igreja. Eu coloco tantas e tantas prioridades que é uma vida de procrastinação espiritual. Deixa para depois, deixa para depois. Será que é isso que a gente tem buscado fazer? Então, espero que essa reflexão nos ajude a meditar melhor, né, nesse tempo da quaresma, que a gente possa entender, né? Eu quero ser uma figueira que dê frutos. Eu não quero ser uma figueira estéril, mas eu quero de fato ser uma nova criatura, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.